Bom dia, hoje são 18 de outubro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão de português que, entre aspas, caiu em um concurso público para o metrô do estado de São Paulo. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Carlos Chagas. Veja a questão aí. Temos assim: está correto o emprego do acento indicativo de crase ou sua ausência na frase, dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer que você simplesmente encontre a única opção que não traga erro de língua portuguesa. Não traga erro de língua portuguesa. E no caso aí, erro sobre a crase. Procure a opção, depois eu volto. Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção que não apresente erros de língua portuguesa, e no caso em relação à crase. Vamos lá. Opção A. Com as mãos livres, os homens estavam prontos a carregar os alimentos necessários para sua prole. Veja aí esse A com crase. Estavam prontos a carregar. Com crase aí. Essa crase está correta? Não, não está. Não deve haver crase aí. Por quê? Porque temos o verbo aí carregar, depois do a. A carregar, verbo. Verbo não aceita artigo feminino, qualquer artigo. Não é isso? Carregar aí, verbo não aceita o artigo feminino. Então, não se usa crase antes de verbo. Está aí, prontos a carregar. Antes de verbo, não se usa crase. Logo, o erro aí. Aí deveria ser apenas a preposição a, sem crase. Estavam prontos a carregar, sem crase. A opção A não é a opção que a questão quer, porque está com erro. A opção B de bola: o homem passou a gastar menos energia à medida que começou a usar somente os pés para andar. Então veja aí a palavra à medida que. À medida que é uma conjunção, não é? Uma conjunção subordinativa, não é isso? Adverbial proporcional. À medida que, à proporção que, não é isso? Pois bem, essa conjunção subordinativa, à medida que, sempre com crase. À medida que, sempre com crase.
E aí ela está sem crase. Olha o erro aí. Então, à medida que, crase. À proporção que, crase. Entendeu? Nesse azinho aí. Então, está sem a crase aí. Errado. Deveria vir com crase. Logo, a opção B não é a opção que a questão quer. A opção C de casa. Pesquisadores sempre buscaram respostas a questões que explicariam por que o homem se tornou bípede. Temos aí as questões com crase, não é isso? Respostas a questões, aí esse A com crase, antes de uma palavra feminina no plural, questões. Questões feminina, está no plural. E aí o A está com crase. Isso aí está correto, gente? Não, não está. Estaria correto aí se fosse respostas às questões, às. Mas aí está apenas a preposição a. Veja aí, respostas a quê? Esse substantivo aí, respostas, nessa oração, respostas a. Ele é um substantivo que pede uma preposição a. Buscaram respostas a quê? Respostas a quê? Pede a preposição a. E a preposição a está aí. Só que não há o artigo definido plural aí em as questões. Não há esse artigo aí feminino plural. Entendeu? O que está aí é apenas a preposição a exigida pelo substantivo respostas. Respostas a quê? Então apenas o a aí. Se é apenas o a, não deveria haver essa crase aí. Não deveria haver essa crase, porque não existe o artigo definido plural as aí de questões. O escritor aqui não quis colocar. Então ficou apenas a preposição a, mais o substantivo no masculino, no feminino plural, questões, feminino plural. Então aí está correto. Só que o erro é esse A com crase. Não deveria haver esse A com crase. O correto aí, respostas a questões. Apenas com a preposição a, sem crase. Agora, se houvesse o artigo feminino aí, plural de questões, seria correto respostas às questões, com crase, às questões. Mas aí, apenas a preposição a exigida pelo substantivo respostas. Então aí, respostas a questões, sem essa crase aí. Logo, erro. Vejamos a opção D de casa. Graças à disposição de pesquisadores, graças à posição ereta, desculpe-me, alternativa, a opção D, graças à posição ereta, o homem consome menos oxigênio do que os chimpanzés ao andar em esteiras. Então veja aí logo no início, graças a que, graças, essa palavra aí, exige a preposição a, graças a algo, graças a alguém. Então a palavra graças, esse substantivo aí, graças, exige uma preposição a. Graças ao papai, olha aí, a preposição a. Graças a quem? Ao papai. Graças ao meu tio, graças a quem? Ao meu tio. Olha a preposição a, exigida pelo substantivo graças. Então, graças aí pede uma preposição, a. Então veja, graças a que? A posição ereta. Posição, substantivo feminino, aceita o artigo a posição. Então se aceita o artigo a, mais a preposição a, exigida por graças, nós temos o quê? Temos a crase. E a crase não aparece aí. Ela deveria vir obrigatoriamente. Com crase esse a aí
antes de posição. Graças à posição, graças à posição, viu aí? Deveria vir com crase. Não veio, está errado aí. O homem consome menos oxigênio, e aí vai. Então, a opção D traz erros também. Vejamos agora a opção E. Testes à disposição de pesquisadores são elementos importantes nos resultados obtidos a respeito da evolução da humanidade. Então veja aí, logo no início, testes à disposição de pesquisadores, você vê aí esse A com crase. Está correto isso aí? Está correto. Temos aí a disposição de é uma locução prepositiva. Começa com uma preposição a e termina com a preposição de. Então, a expressão à disposição de, locução prepositiva, sempre vem com crase esse a aí. À disposição de, sempre com crase. É uma locução prepositiva. Logo, está correto aí. Então, temos testes à disposição de pesquisadores, são elementos importantes nos resultados obtidos a respeito da evolução da humanidade. A opção é a opção que a questão quer, porque não traz erro algum de língua portuguesa, e no caso aí, relativo à crase. Então, nós vimos aí que as opções A, B, C, D, cada uma traz um erro de língua portuguesa em relação à crase. Não é isso? A opção A, a opção B, a opção C de casa e a opção D trazem erros em relação à crase. A única opção que traz o uso de crase correto aí é a opção E, que é a opção que a questão quer. Certinho? Mais um vídeo e muito obrigado.